Na culto da Igreja de Nazareno e no ta espera amanhã está direito, nós passa boa semana e no ta louva a Deus para modo nossa fidelidade, para modo nossa vida. Nessa hora, no queremos hora para começar esse tempo, no ta louva a Deus para modo tem estado no nosso meio e para maravilhas que tem feito na tudo nossa vida. Então, nessa hora, para agradecer a Deus para tudo quanto Ele tem feito. Amém? Senhor Espírito Santo, no crê nessa hora, chega na tua presença para agradecer para tudo quanto Você tem feito para nós. Você tem sido nosso guia, Você tem ensinado nós caminho que nos deve andar. E, Senhor Jesus, no crê louvar também para a salvação, Senhor, e para a obra magnífica que Você tem feito também na nossa vida. Nessa hora, não te pedi por presença nesse lugar. E não te pedi também que eu abençoe, ó Senhor, nossos telespectadores, todo alguém que está lá na casa, ó Jesus, que Você toca esse coração nessa manhã. Espírito Santo, toca. Se alguém nesse momento com algum problema de saúde, não te pedi que Você toca, que Você unge, que Você cura. Se alguém nesse momento te passa por alguma necessidade física, não te pede Você toque também, ó Deus. E se alguém nesse momento, Senhor, te messe de salvação, não te pede que Você seja com ele, Senhor. Amém. Louvado seja o nome, hoje e para sempre. Não te louvou, não te adorou, não te magnificou para quem é que Você é. Em nome de Jesus que não te ora, hoje e sempre. Amém. Nós também começa nosso tempo de escola dominical. Hoje nós tem um tema muito especial. Nós também fala sobre avós. Nossa avós é muito importante. No dia 26 de julho está comemorado Dia Internacional dos Avós. Esta mostra a importância desse membro de família. E então convidou você com os ouvidos bem atentos, ouve e hoje, se Espírito Santo fala no coração, cabo endurece. Palavra de Deus, no Hebreus 3, 15, está falando. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçam os vossos corações. Então, tiga, nesse momento ali, sente bem na presença de Deus e deixa que o Espírito Santo fala a bom coração. Então, convidou para bem, canta conosco, corinhos de escola dominical. E primeiro coro está falando, quem criou as lindas estrelas, né? Quem criou as flores? Quem criou os astros? Quem criou a ti e a mim? Você sabia quem é? É Deus que está no céu. Ele é maravilhoso. Ele que cuida de nós. Canta conosco. Quem criou as flores, as flores, as flores? Quem criou as flores foi Deus que está nos céus. Quem criou as aves, as aves, as aves? Quem criou as aves foi Deus que está nos céus. Quem criou os astros, os astros, os astros? Quem criou os astros foi Deus que está nos céus. Quem criou a ti, a mim, a ti, a mim, a ti, a mim? Quem criou a ti, a mim foi Deus que está nos céus. Quem criou as flores, as aves, os astros? Quem criou a ti, a mim foi Deus que está nos céus. Ele foi só um ensaio, não tá canta de novo, gosto de eu aprender letra, né? Quem criou as flores foi Deus que está nos céus. Quem criou as aves, fazia gestos, foi Deus que está nos céus. Quem criou os astros, lua, sol, foi Deus que está nos céus. Tudo nesse lugar exato. E quem criou a ti e a mim foi Deus que está nos céus. Amém? Então, louve-se Deus, Criador. Quem criou as flores, as flores, as flores? Quem criou as flores foi Deus que está nos céus. Quem criou as aves, as aves, as aves? Quem criou as aves foi Deus que está nos céus. Quem criou os astros, os astros, os astros? Quem criou os astros foi Deus que está nos céus.
razão para nos louvar, como Ele é cria tudo, Ele é Deus criador, mas também Ele é Deus sustentador. E ainda no canto, nos próximos corinhos, que está falando, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. E hoje, como nos comemora o Dia dos Avós, nos canta, vovó, é uma bênção para mim. Você que está serve de mim sem ter vó. Então, vou que está lá na casa, vou que netinho, papá, mamãe, chega perto de vovô, né? Dá um abraço, vou falar, ele é bênção. E a nós, não tem o prazer de ter nosso vovô junto com nós, né? Então, não valoriza a vida de cada um de nós, avó. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. Vovô, você também é uma bênção para mim. O que seria de mim sem ter você? Aperta minha mão, sinta meu coração bater. Vovô, você é uma bênção para mim. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. Vovó, você também é uma bênção para mim. O que seria de mim sem ter você? Aperta minha mão, sinta meu coração bater. Vovô, você é uma bênção para mim. Amém. Vovô que está lá na casa, avó é uma bênção para mim. Deve ser uma bênção para os avós, para os netos, desculpa, mas acima de tudo, Deus tem um plano especial para a vida. E hoje nós também começa com o nosso versículo que está falando no pó de hoje. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. De novo, a beleza dos jovens está na sua força, mas o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Não sabe, mas jovens, está confia nas suas forças, não é? Mas esse versículo de Provérbios 20, 29 está falando, mas enfeite de velhos é seus cabelo branco. Como assim? Então, também hoje 3 princípios bíblicos sobre que está falando de nós avó. Independentemente de não ter uma data comemorativa que está celebra dia de avós, nós que cristãos não devemos recordar, a palavra de Deus está firme, mas não devemos honrar nos avós. E ali na escola dominical já não honra vários membros de família, já não homenageia nos mães, no mês de maio, já não homenageia crianças, no mês de junho, não homenageia também papás no mês de junho, e gosta de vez de nós avós. Então a palavra de Deus está falando, mas nós não devemos honrar nós avós. E não está hoje, mas
na Provérbios também, capítulo 17, versículo 6, está falando, mas coroa de velhos são os filhos dos filhos. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os seus pais. Que bonito! A palavra de Deus tem tudo. E cozer que coroa? Para cozer que coroa te serve? Coroa te serve para enfeitar, mas ele é só um enfeite. Ele tem um significado, né? Reis que te usa coroa, é que qualquer alguém, reis, rainhas, que te usa coroa. Para cozer esse símbolo de majestade e de autoridade. E que ele está fazendo, lembra exatamente nós avós, né? E Provérbios, ó, que te usa essa palavra coroa, traduzido, significa honra. Coroa significa honra. Então, que ele te mostra qualquer lugar e papel de pais e de nós mais grande na seio de família. Deve ser um papel no deve das dignidade e também das respeito. Então, cima não sabe, é gratificante, não é? Depois de anos de labuta, para a voz ser recompensado com dignidade e com respeito. A nós como pais, muitas vezes na correria, para nos sustentar nossa família e para educar nosso filho, nunca está tendo tempo para nos deliciar com pequenos gestos de infância. Mas já a voz, diz que está naquela correria mais, diz que tem a responsabilidade primária de netos. Então, eles têm a possibilidade de estar assim, estar delicia seus netos, tá jobe cada gesto de seus netos, tá aprecia seus netos, e isso é muito importante para seus netos. Mas também, a palavra de Deus tá continua a falar, mas avós também têm uma responsabilidade. Portanto, para além de avós no debir da honra aos avós, também hoje naquele segundo versículo, mas netos, né, coroa de avós, esses netos é coroas e seus avós, portanto, mostra honra. Então, o terceiro princípio bíblico também está mostrando responsabilidade de avós. Nós está falando, nessa altura de campeonato, nessa faixa etária, ainda a pessoa tem responsabilidade? Sim. É que a responsabilidade primária, embora não sabe, mas no nosso contexto de Cabo Verde, muitas vezes o que acontece, pais têm que sair para a imigração e netos ficam aos cuidados de avós, né? Mas é que aquela que estrutura que Deus deixa e que ele não é o melhor, embora não te compreende, né? Mas qualquer responsabilidade de avós é um legado de fé. Então, não está hoje na palavra de Deus um vovô que foi um exemplo de legado de fé. Não está hoje na 2 Timóteo 2,5, né? Que está falando, São Paulo fala, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo que também em ti. Notou ali um vovô muito especial, vovô Eunice, vovó Loide, desculpem-me, que é um vovô que está chintaba com o sinetinho para ora com ele e para encher a palavra de Deus. Se mãe também está fazendo aquela coisa que acontece então, Timóteo bata cresce, te ouve a palavra de Deus, né? Te aprende a palavra de Deus e torna um jovem disciplinado, um jovem segundo o coração de Deus. E depois, mais tarde, ele encontra com o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo mostrando que Jesus era assim Salvador, e converte, e arrepende de seus pecados, e não sabe, e torna um missionário. Coisa que um missionário, alguém que aceita prega a palavra de Deus. E hoje não tem registros de 2 livros na Bíblia que tem esse nome, primeiro com o 2 Timóteo. Para modo de importância de um avô que deixa legado de fé para ser neto. Então, Lloyd foi um exemplo de avó que preocupa na passa a palavra de Deus para si neto. E hoje, que ensinamento que nos traz a partir desse exemplo de avó? Não está hoje, mas avós têm uma responsabilidade, sim, de legado de fé. Então, a boca é vovô, a boca é vovó, gosta de estar num tempo de paragem, um tempo de estar chintado. E o bocado ele fica triste para modo que ela tem alguém que está fica triste,
deprimido, eta flamídia que te serve para nada, a mim ninguém que te jam, a mim só te espera a hora, que dizer palavras que deve trazer boca, para modo ainda Deus tem uma grande missão para você. A boa ainda tem uma grande responsabilidade. Então mesmo lá naquele cama onde você está deitado, que se você está pode locomover, lá naquele cadeira onde você está sentado, você ainda tem uma grande missão. Sim, então cabo fica triste. Toma tempo. Lê a palavra de Deus se você sabe ler. Se você sabe ler, manda alguém ler a palavra de Deus. Assiste culto de Igreja de Nazaré através de TCV. Fortifica a sua vida. E se ainda você conhece Jesus, né, arrepende de vos pecados. Goste de pode pedir perdoar de vos pecados. Você entrega a vida a Ele. E você ser bênção para os netos. Não só os netos de sangue, mas também os netos, outros netos que vida está batadão. Então, que Deus pode abençoar a boca e vovô, a boca e vovó. Nunca sabe qual que é a situação nesse momento, mas fica a saber que qualquer que for a situação, Jesus pode mudar a circunstância de vida. Amém? Que Deus pode abençoar-nos. Netinhos, nos cuida de nós avós. Cabo-verdianos, nos cuida de nós gentes grandes, para mais é bênção para nós. Então, para terminar sempre de escola dominical, não está bem hora e que Deus pode abençoar cada um de nós que está lá na casa. Nós seja feliz com Jesus. Amém? Amém. Pai, não te louvou para esse tempo de escola dominical. Onde que nos prende, ó Deus, mano debe. Honra nos avós, Senhor. Honra e Judas. Honra e das alegria. Honra e cuida deles. Mas também nas manhãs não prende, mas a voz tem uma responsabilidade, que é de legado de fé para seus netos, ó Deus. E que cada vovó, nessa hora que assiste nos cultos, pode ser abençoado nesse lugar. Nessa hora, Deus também nos pediu que você continue conosco no tempo de louvor e pregação de sua palavra, ó Jesus. E que o Espírito Santo move nesse lugar. Amém. Nos convidou a continuar conosco, a louvar conosco e também a ouvir a palavra de Nordeste nas partes devocionais. Amém? Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça.
ser graça para todo alguém, independentemente de cor, de raça, independentemente de status. Ele é graça bem para tudo nós, que não pode estar de aceitar e engrandecer esse santo e bendito nome, pela graça maravilhosa que alcançamos. Salvos pela graça, cansa de louva e exalta o seu santo e bendito nome, porque não é bom e que até existir alguém em cima. Amém.
Muito bom dia, uma vez mais. Saudamos a todos, telespectadores e todos que estão em casa, e a todos os nossos irmãos em Cristo, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Damos graças a Deus pelo privilégio de estar aqui nesta manhã para compartilhar o Evangelho, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos de Santo Antão à Brava e todos que estejam neste momento a assistir o culto da Igreja do Nazareno em Cabo Verde. O nosso texto estará no Atos 4, capítulo 4, dos versos 33. Mas recomendamos que leiam todo o capítulo para que realmente toda a mensagem se faça sentir em nós e agir em nós. Por isso abrimos a palavra de Deus neste momento, no Atos 4, capítulo 33, que diz o seguinte: com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Amém? Senhor, esta é a tua palavra. Nós sabemos que ela já é abençoada, mas pedimos, Senhor amado, nesta manhã, que o Espírito da verdade, aquele que testifica da verdade, esteja sobre a tua palavra. Deus, fala conosco nesta manhã. Cale todas as vozes e simplesmente nos use como canal desimpedido. Espírito Santo de Deus, sonda-nos nesta manhã. Tira tudo quanto pode impedir, ó Deus amado, que os teus ouvidos se inclinem sobre nós e que a tua mão derrame bênção. Senhor amado, em nome do teu Filho amado, nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amados, nós estamos na Jornada da Graça. A Igreja de Nazareno tem adotado o ano como Jornada da Graça. Se repararmos todo o Novo Testamento, ou seja, a graça é uma palavra de central importância. É a palavra-chave do cristianismo. Graça é aquilo que sobre o Novo Testamento versa. O Deus que ali está exposto é o Deus da graça. Conforme diz o Hebreus, capítulo 10, versos 29. Todas as esperanças que ali estão explanadas também apoiam sobre a graça do Senhor Jesus. Nós podemos ver isso em Atos, capítulo 15, versículo 11. Aquele Senhor que sustentou o apóstolo Paulo com esta certeza: a minha graça te basta. Em 2 Coríntios 12, 9. No dizer de João, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. E a graça e a verdade vieram por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E as novas acerca de Jesus são chamados de Evangelho da Graça, em Atos 20, 24. A crença dos apóstolos estava centralizada na graça de Deus. Ou seja, ela era tão forte que levou até o estilo na questão do início inicial da escritura das cartas. Ou seja, o apóstolo Paulo praticamente saudava, ou seja, a igreja com a graça e paz, ou com a graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, isso estava sendo invocado sobre todos os crentes, sobre todos os leitores. E também a finalização, nós podemos ver que, rogando a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, também para cada crente, ou seja, a graça estava centralizado ou está centralizado no Novo Testamento. É que desde o Pentecoste, a igreja em Jerusalém, cheia do Espírito Santo, crescia números e graça, permanecia firme na palavra e arraigada na oração, tinha intimidade com Deus e simpatia aos olhos do povo, adorava Deus com entusiasmo. Em cada um havia temor. Nessa igreja também havia uma liderança cheia do Espírito Santo, um povo comprometido com a santidade. No capítulo 4 de Atos, nós vemos aqui, ou seja, somos informados que todos os crentes, em todos os crentes havia abundante graça. Ou seja,
Atos 4:33. Então, aqui nós podemos tirar 5 verdades rapidamente sobre esta passagem em apreço. Em primeiro lugar, a abundante graça, apesar de atroz perseguição. Nós podemos ver isso em Atos 4:3. Os líderes da igreja estavam sendo encerrados em prisão, açoitados não porque eram delinquentes e perturbadores da ordem social, mas porque pregavam o poderoso Evangelho de Cristo. Uma igreja fiel sempre despertará a fúria do mundo. Uma igreja santa sempre incomodará uma sociedade que está retida ao pecado. Porém, apesar de viver debaixo da opressão, a igreja tinha abundante graça. Então havia uma exuberante alegria no poderoso testemunho dos apóstolos, dos crentes que estavam sendo ameaçados, que estavam sendo perseguidos. Apesar das ameaças, nós vemos que o apóstolo Pedro disse que não ia deixar de pregar a Cristo, ou seja, Cristo ressurreto, aquele que tinha curado o paralítico que há muitos anos andava à porta do templo. Então nós também não podemos ser intimidados, não podemos sentir medo de pregar esse Cristo ressurreto, o Cristo que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque isso foi a promessa deixada por Jesus Cristo. Em segundo lugar, a abundante graça é manifestada num ousado testemunho. Podemos encontrar isso em Atos capítulo 4, versículo 8. A igreja dava audacioso testemunho do Evangelho, mesmo debaixo das ameaças. As ameaças mais ruidosas. Longe da igreja recuar e calar a sua voz. Diante dos açoites e prisões, tornou-se ainda mais intrépida. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, deixou claro, como já referimos, que a cura do paralítico, que foi descrita no capítulo 3 de Atos, não era um prodígio realizado pelo seu próprio poder, era obra soberana de Jesus, o mesmo que vencera a morte, ressuscitado dentre os mortos. Pedro não se concentrava no milagre da cura, mas anunciava Jesus como o único que pode salvar o pecador. O milagre não é o Evangelho, mas abre porta para o Evangelho. Pedro não hesitou em proclamar, mesmo sendo no quartel-general do judaísmo, que o Messias esperado era o Jesus Cristo que haviam crucificado em Jerusalém e levantado da morte. Não há nenhum hiato que podemos ver entre Cristo divino e o Cristo histórico. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Quer nós cremos, quer nós não queremos, Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Em terceiro lugar, a abundante graça foi demonstrada em fervorosa oração. Podemos encontrar isso em Atos 4, capítulo 4, versículo 24. Enquanto que a liderança da igreja estavam ameaçada pelas autoridades, digamos, no fronte da batalha, a igreja fica na retaguarda da oração, longe desses crentes perderem a coragem e o fervor espiritual diante da perseguição. Entregaram-se à oração com mais fervor, sabendo que Deus é soberano e até mesmo as ações mais perversas de pessoas ímpias estão rigorosamente sob o controle de Deus. A igreja não pode cessar a perseguição, mas o poder de testemunhar no meio da perseguição. A igreja não pede ausência de luta, mas oportunidade para pregar o Evangelho. Enquanto os crentes oravam, o Espírito Santo desceu sobre eles. A casa onde estavam ruídos tremeu todos e, com intrepidez, deram testemunho de Cristo.
não há poder sem oração. Não há eficácia na pregação sem oração. A igreja precisa não dos aplausos, mas sim do poder do Espírito Santo. Precisa não de reconhecimento da terra, mas da intrepidez dos céus. Em quarto lugar, nós vemos que a abundante graça também é revelada na plenitude do Espírito Santo. Quando a igreja orou, ou seja, Atos 4, versos 31. Quando a igreja orou, os céus abriram, o Espírito Santo desceu sobre todos e ficaram cheios do Espírito Santo. Antes do revestimento do poder, a igreja estava trancada por medo. Hoje, é trancada por falta de medo. Antes eles temiam os açoites das autoridades. Agora são as autoridades que temem a igreja. Porque a igreja prega a verdade. A igreja que tiver o evangelho da verdade é a igreja temida. Então a igreja é trancada por medo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é irresistível. Ele não teme ninguém, a não ser a Deus. Ela não foge nada, ela não foge de nada, exceto do pecado. Um crente cheio do Espírito Santo pode até ser preso e algemado, mas se torna um embaixador em cadeias. Os homens podem prender-nos, mas jamais poderão prender a palavra de Deus. E em quinto lugar, a abundante graça, comprovada pela visível generosidade. Nós passamos por momentos turbulentos. São mais de 2 anos da pandemia e agora com a guerra na Ucrânia. Nós vemos a escalada e subida de preços. O custo de vida vai se aumentando dia após dia. A igreja é chamada neste momento, justamente uma igreja cheia de graça, não é apegada às pessoas e desapegada, ou seja, é apegada às pessoas e desapegadas às coisas. Não retém bens apenas para si, mas distribui com generosidade. Não acumula com ganância, mas distribui também com generosidade. Ama não apenas de palavra, mas de facto e de verdade. Suas obras são avaliadas, ou seja, suas obras são um avalista das suas palavras. Prega não apenas aos ouvidos, mas também prega aos olhos. Amados, a graça que nos envolve, ou a graça que envolve todo o cristão, trabalha a conduzi-lo em direção ao ajuste da sua vida pessoal com Cristo. Quando Paulo escreve a Tito, capítulo 2, verso 11, ele afirma que a graça de Deus nos ensina a viver uma vida cristã. Por outro lado, em 2 Coríntios 6:1, ele exorta para que ninguém receba a graça de Deus em vão. O Senhor nos deu a graça e Ele nos ajuda a vivermos com um coração humilde, submisso em total obediência a Ele. Viver uma vida transformadora. Por isso, a graça que não transforma vidas, essa graça também não serve para salvar. Como está a nossa vida? Sabendo que em Efésios 2, 8, 9, a salvação é pela graça mediante a fé, para que ninguém se glorie. Este é um dom gratuito de Deus. Amém? Amém. Amados, terminamos o nosso tempo, mas vamos levar o nosso coração a Deus neste momento, antes de despedirmos. Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, nós reconhecemos, ó Deus, a sua soberania. E o nosso coração, ó Deus, está totalmente rendido a Ti. Pai Santo, que a Tua graça não nos falte. Deus, envia que Teu Espírito Santo, que já foi derramado sobre toda a carne, continue incomodando os cristãos a viverem vida digna de cristão, a testemunhar de Cristo Jesus. Ó Deus, que a Tua abundante graça permaneça conosco e não nos falte. Pai Santo, que a Tua graça esteja nesta manhã com os doentes que estão nos hospitais, aqueles que estão em casa,
Derrama a virtude do Teu Espírito Santo sobre os seus corpos físicos, mas também que seja, Deus, a graça que transforma a vida espiritual. E lembra também daqueles que têm perdido os seus entes queridos. Deus, que a Tua graça lhes baste sobre os seus corações. Conforte os seus corações. Deus, continue conosco. E obrigado por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, agora e para todo o sempre. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.